Olá, o que é que tem a ver a teoria da empresa com o direito empresarial? Como é que nós chegamos atualmente nessa concepção de teoria da empresa? Esse direito sempre foi denominado direito empresarial. Como é que ele chega a esse status de disciplina autônoma? Qual a importância dele nas diversas profissões? É isso que nós vamos começar a ver nessa aula de direito empresarial referente à chamada teoria da empresa. Dando sequência às aulas da professora Edla, eu, professor Chacon, quero fazer esse percurso com vocês desde o começo, do princípio da Idade Antiga, em relação ao que se chamava e ainda se chama de comércio, passando por um período de evolução, de transição, até chegarmos ao momento atual, onde se fala de direito empresarial. Então, vamos iniciar a nossa aula aqui com a apresentação de um PowerPoint, onde nós iremos tentar traçar esse trajeto com vocês da evolução histórica do direito comercial. Pois bem, desde a Idade Antiga, das primeiras civilizações, quem lembra aí da história, quem gostou de estudar a história, vai estar sempre lembrando aí das antigas civilizações. Vamos colocar aí cerca de 6.000 anos antes de Cristo, e por aí começava o que a doutrina, a ciência, os pesquisadores, os historiadores chamam de Idade Antiga. Então, desde esse período da Idade Antiga que existe o comércio. O comércio ele surge bem antes de qualquer relação jurídica institucional de regulamentação do direito comercial. Claro, nós temos, vocês já viram aí nas instituições de direito público e privado, na introdução ao estudo do direito, que o direito surge com as necessidades do homem. Ubi società, ibi jus. Onde está a sociedade, aí vai estar o direito. Consequentemente, esse direito evolui, né, com os usos e costumes para se chegar à formação de normas jurídicas. Pois bem, o comércio ele surge bem antes do direito comercial. Desde a Idade Antiga, o homem era considerado nômade, né? Ele andava com sua tribo, com seus pares, com seus semelhantes, de um lado para outro, procurando onde existisse melhores condições de sobrevivência, né? Então, desde cedo, o homem começa a constituir as suas tribos, seus clãs, e aí saem andando, perambulando. Isso aí chama-se nomadismo, né? O homem nômade, sem se fixar na terra. Com o passar do tempo, ele vai procurar estruturas ambientais, físicas, geralmente imagens de rios, pela fertilidade, pela existência de água. Você sabe que onde existe água, existe vida. Então, o homem procurava se fixar nessas regiões. Vejam o caso do Egito, que cresceu, né, às margens do grande rio Nilo, o maior rio da África. A Mesopotâmia, que a própria palavra significa entre rios, ali pelo Oriente Médio, onde hoje está localizados aqueles países ali do Oriente Médio, a civilização começa a crescer entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Então, o homem procura locais que possam provocar ou favorecer a sua fixação na terra.
para que ele possa, através das suas atividades, e no início atividades bem simples, rudimentares, mas que são até hoje a base de tudo, né, de toda a sobrevivência humana, eles procuram começar o cultivo, né? E esse cultivo também começa a trazer o uso de animais, né? Então começa aí a domesticação, né? Vamos dizer assim, a domação, o fazer com que os animais trabalhem, ajudem os homens por conta de sua força. Nós temos aqui que nós chamamos aqui no Nordeste uma canga de bois, né? Puxando aqui já os primeiros utensílios fabricados pelos homens para desenvolver as suas atividades. No caso aqui, um arado para exatamente arar, sulcar a terra, para que eles pudessem conseguir plantar e aí colher os seus alimentos. Nessa convivência humana, né, com animais, com a natureza, enfim, com o ambiente em que eles viviam na antiguidade, nós não poderíamos falar ainda de regras de direito formal. Haviam sistemas jurídicos próprios, ou seja, eles decidiam entre eles, cada clã, cada tribo tinha seus costumes para as decisões de qualquer necessidade, de qualquer problema que existisse. Então, assim se caracterizavam as primeiras civilizações. Ainda não se podia falar na existência de um direito organizado. Algumas regras, por exemplo, como as regras do Império Romano, que é berço do nosso direito, nós temos dois grandes sistemas jurídicos, né? O sistema juiz civil e o sistema do direito comum, o nosso baseado no direito romano-germânico. Então, a gente tem Roma aí como princípio da nossa jurisdição, das nossas leis, das nossas regras civis. Então, lá em Roma, já haviam regras de direito civil romano. E que dentro desse direito civil romano, né, direito comum, chamado direito comum, se tratava de todas as espécies de pendengas que existiam, né, de lides, de confusões, de problemas que teriam que ser resolvidos. Tá? Então, ainda não existia um sistema próprio jurídico para regulamentar as relações que existiam entre esses primeiros homens. E aí, com a produção de alimentos, né, com a criação de animais, com o cultivo de frutas, de verduras, de outros produtos, eles tinham a necessidade de, tanto do consumo para a subsistência, como também repassar esses produtos para outras pessoas, outras tribos, outras clãs. E aí começam a se reunirem em feiras. As feiras são assim, princípio de toda essa relação comercial. Por quê? Porque quem tinha ali, por exemplo, quem plantava ali a batata, a cebola, o alho, o aipo, as verduras, tinha necessidade desculpa, de adquirir alimentos, de outros alimentos ou outros utensílios, né? Havia já um começo aí da manufaturação, da, da fabricação de peças, utensílios, de barro. Podemos ver aqui, nessa ilustração aqui, uma mesa com produtos de barro, vamos dizer assim, uma cerâmica da época, né? Mas aí os oleiros que fabricavam, as mulheres que fabricavam potes, vasilhas, copos, utensílios que seriam usados. Então, havia essa necessidade também das tribos possuírem esses produtos, e eles levavam para as feiras. Mas como é que eles faziam? Hoje em dia você vai a um supermercado, a uma feira, e você adquire os produtos, com licença, tome bastante água para se tratar.
principalmente quando estiver estudando, é uma dica. Você tem aí nas feiras o escambo, as trocas. O escambo significa as primeiras trocas, as primeiras formas de se trocar produtos entre si. Então, esse escambo, ele, vamos dizer assim, uma fumaça, né, o que se chama hoje relação de consumo, de oferta de produtos e de demanda de produtos. E aí, a aquisição através da troca de utensílios. Ainda não havia aí vamos dizer assim, uma moeda fixa para que se constituísse em valor para se trocar pelos alimentos, pelos objetos. E aí começam a surgir nesses escambos, nessas feiras, relações jurídicas comerciais. Então, nós temos aí o surgimento das raízes do direito comercial. Quer dizer, começa nessa troca, nessa feira, nesse escambo, a surgir obrigações recíprocas entre as partes, tanto o que adquiria o produto, quanto aquele que repassava o produto. Às vezes você não tinha um determinado produto, vamos supor, você encomendava aí uma canga de bois, ou você encomendava arados, e não se tinha naquele momento, a pessoa já prometia que traria esse produto daqui a 15 dias, né? Ou os bois, ou o arado, outro produto qualquer. E aí já existia uma promessa de entrega. Isso no direito hoje é considerado como regra contratual. Um contrato. Você se obriga a entregar um produto, principalmente quando você já recebeu uma contrapartida, um pagamento por conta desse produto. Então, aí há um surgimento vamos chamar de regime jurídico específico para as disciplinas das relações comerciais, porque existiam outros regimes jurídicos que iriam disciplinar as condutas, por exemplo, de crimes. Né? O indivíduo cometia um crime ou um homicídio, ou um furto, né? Havia aí já regras que disciplinavam como é que esses delitos iriam ser punidos. Então, surgem aí regras que saem um pouco desse âmbito penal e vão começar a reger as relações jurídicas comerciais. E o que era o comércio? O comércio era exatamente o que o direito, a sociedade chamava de mercância, o mercado, né? Hoje, tradicionalmente chamado por marketing, e tudo se fala economia de mercado que tem uma balança comercial, vejam até hoje em dia, né, permanece os efeitos desse começo de relação. Balança comercial, quem vai aprofundar aí direito comercial, o direito econômico, financeiro, vê que são exatamente esse equilíbrio que há num país de suas produções, de seu consumo, de suas exportações e importações. Então, essa idade antiga, ela começa a evoluir nesse sistema, tanto no sistema social quanto no sistema político, econômico, e aí começa uma fase que vai para a chamada, sai da Idade Antiga e entra-se na chamada Idade Média. A Idade Média nós já temos um sistema denominado sistema feudal, que vem do sistema político socioeconômico denominado feudalismo. O feudo era, vamos dizer assim, o começo, o princípio, a origem das cidades, mas que ficavam geralmente em zonas rurais. Ainda não tínhamos grandes concentrações, as cidades vão aparecer depois, não tínhamos grandes concentrações, mas tínhamos
já um início dessa organização, vamos dizer assim, descentralizada, né? Descentralizada, porque existiam vários feudos, dependia daquele comerciante inicial que vendeu muito produto, que produziu e começou a crescer, começou a construir suas casas, né? Seus castelos. Geralmente se viviam nessa época em famílias, em clãs, né? Um clã era uma comunidade de famílias. Pense hoje você ter seu pai, sua mãe, você, sua irmã, mas você tem um irmão da sua mãe, que é seu tio, que é casado também, mora ali na mesma cidade. Tem outra família, parentes, primos que moram em outra cidade. Nessa época se reunia todo mundo começava ali de um casal e a família ia se desenvolvendo, se casando por ali. E a grande maioria não tinham cidades, não tinham para onde se deslocar, viviam em castelos. Então, aí, quem já deu uma volta aí pela Europa vai ver ainda a existência de castelos de 500 anos, 600, de 1000 anos atrás, até mesmo próximo de 2000 anos atrás, onde esses castelos concentravam os donos do poder, né, os clãs, as famílias mais ricas, mais abastadas, e eles viviam todos ali. Por exemplo, o castelo de Versalhes, que já vem bem mais para cá, bem para o século 10, 11, 12, 13, por ali, ele concentrava, morava lá o rei Luís XIV, com cerca de 2.000 pessoas moravam dentro do castelo, né? Então, era assim uma pequena cidade vivendo ali entre aqueles muros do castelo. Lá eles tinham suas atividades sociais, econômicas, políticas e religiosas que, aos poucos, a questão religiosa vai fazendo parte desse poder. Então, nós temos aí, como exemplo, um feudo, onde havia um castelo, ao lado do castelo, ao redor do castelo, viviam os servos em suas casas, suas pequenas casas aqui. Sempre havia elementos para a produção agrícola e pecuária, a exemplo dos moinhos, né? Os grandes moinhos que eram assim para transformar os produtos, as sementes, os grãos, né? Havia os pastos para os animais, certo? As casas dos servos, uma igreja, aí começaram as instituições religiosas, né? Já a entrar um pouco aqui na área servil, e depois também ela foi ocupando espaço, caminhando e ocupando espaço até chegar junto aos nobres, à nobreza, aos reis e tal. E aí, assim, se vivia, né, na plantação, pequenas estradas, né, aqui um cemitério, né, um cemitériozinho aqui para poder enterrarem seus mortos, e assim vivia o feudo. Nessa época aqui ainda havia muito o escambo, as trocas, mas aí começa a surgir o que na Idade Média vai se chamar de moeda. Essa moeda significa instrumento para troca, para garantir o valor econômico de um produto e de um serviço. A nossa moeda hoje mundial, cada país, cada bloco tem a sua moeda, né, que nada mais é do que papel de crédito, título que você compra um produto, adquire um serviço e, em troca, você paga por aquela moeda que lhe dá um valor econômico e financeiro, né, e garante a relação de consumo, o que antes se chamava troca produto, hoje se troca produto-serviço pela a moeda. Então, nós estamos aí na Idade Média. Nessa fase, o comércio já tem mais uma evolução, ele é mais avançado, um pouco mais organizado, e aí os grandes nobres, eles começam
a praticar o comércio marítimo, que tem origem lá com os fenícios, né? O povo fenício, ainda na Idade Antiga. Mas aí, como já se começa a circulação de moedas, vamos dizer assim, começa a circular o dinheiro, né? O poder econômico, então eles começam, através do comércio marítimo, a levar os seus produtos. Então, produziam, vamos supor, queijos, né? Muita carne, e aí como é que eles levavam, se não tinham estradas e tal, e viviam perto de rios, de mares, então eles usavam o transporte marítimo, que vem lá desde a Idade Antiga, para transportar esses seus produtos. Aí a gente, já antes de falar nesse poder político, a gente lembra que a moeda em si, ela sempre ela teve o seu valor econômico para simbolizar a compra. Então, em certo momento da vida, dessa transição de idade antiga para a idade média, surge a moeda. Mas a moeda, ela nem sempre foi o papel, a cédula, o dinheiro, ou a moeda metal, valor econômico, né? Cunhada, tal. Você teve aí várias espécies de moedas. As mais conhecidas foram o sal, esse sal que serve para conservar o alimento, para temperar o alimento, era vamos dizer assim, um produto raro, um produto difícil e um produto caro. É, pense hoje no ouro, por exemplo. O ouro ele é transformado em utensílios de ouro, em joias, em barras de ouro, e todo esse material, essa matéria-prima ouro, é cara. É uma matéria que simbolicamente representa dinheiro. Se não tivesse nenhum valor, todos nós andávamos aí com relógios de ouro, anéis, joias, guardávamos barras de ouro em casa sem ter valor nenhum, mas tem valor econômico. É tanto que ele, juntamente com a moeda, as principais moedas, como o dólar no mundo, eles regulam essa balança comercial. Eles estão aí como carro-chefe de toda a relação comercial. Né? O valor de qualquer produto, artigo, ou de qualquer propriedade, de qualquer patrimônio, seja individual, seja empresarial, pode se transformar em ouro, né? Ou em dólar, ou na moeda, cujo valor vai se expressar realmente o valor daquele produto. Tá? Então, você tem o sal aí, que um exemplo típico era os soldados romanos iam para a batalha, né? Porque para se manter esses castelos, essa nobreza, esse poder, enquanto os servos trabalhavam, produziam na agricultura, para manter o poder desses senhores feudais da Idade Média, que depois passam a ser nobres, né? Reis, rainhas, príncipes, para se manter, tinha que haver uma segurança, porque haviam invasores, haviam outros nobres que queriam dominar certas terras, principalmente as terras mais rentáveis, as terras mais cultiváveis, as terras que gerariam mais riqueza. Então, eles tinham que manter exércitos, pessoas, né, que eram treinadas para matar e defender o rei e para conquistar certas terras. Eram servidores que tinham todo rei que tinha poder tinha o seu exército ali para a proteção e para novas conquistas. Alguns deles aí quiseram dominar o mundo, né? Temos aí imperadores, reis que quiseram. O Império Romano foi um império que quis realmente dominar o mundo. E para isso, como é que eles pagavam seus soldados que estavam lá na frente de batalha, aqueles que lhes serviam? Eles tinham que ter alguma coisa. Ou pagavam com produtos, né? Ainda hoje se há essa espécie de pagamento, né? Chama-se salário utilidade, com produtos, com bens, com produtos.
né? Mas também, no começo dessa existência de moeda, o sal era quem trabalhasse, fizesse o seu serviço, ia ganhar uma certa quantidade de sal que tinha valor. Você poderia levar o sal para quê? Para conservar os alimentos, e podia também pegar esse sal e comprar e adquirir outros bens, outros produtos, outros utensílios, porque servia como moeda. Daí a origem da palavra salário. Eu tenho um salário, eu trabalho, sou assalariado, então eu tenho essa fonte da palavra salário lá de uma das primeiras espécies de moeda, que era o sal. Outra espécie de moeda foi o gado. Gado, um animal que dava carne, dava leite, servia para a lavoura, para a agricultura. Ainda hoje é assim, né? Quem tem criação, quem sabe aí, tem uma origem de zona rural, sabe que o gado é um animal de muito valor, tudo se aproveita. Então, o gado, ele também serviu como moeda de troca. Estou dizendo isso porque a gente tem palavras hoje usadas que vêm da origem de gado. Por exemplo, o gado, em latim, chamava-se pecus. Pecus. Pecus também tem o sentido de cabeça. Cabeça, caput. No direito, você vai ouvir muito. Artigo 5º caput da Constituição Federal. E também você tem a palavra capital. Né? O capital, toda a doutrina capitalista, né? Capital quer dizer cabeça. Então, vem de gado, e era contado como cabeça, né? Cabeça de gado. Quantas cabeças? 500, 200, 300. Então, o gado também serviu como essa espécie de moeda. Mas vamos continuar aqui a nossa evolução política. Não só política, mas socioeconômica, dentro dessa trilha de desenvolvimento do direito comercial. O poder político começa a se concentrar nas mãos de uma nobreza chamada fundiária. Então, aqui você, em termos de classes sociais, você já poderia ver aí a existência de nobres e de servos. E no meio ali, a presença do exército, né? Dos militares. Fundiária porque se tratava de donos de terras e ao redor do castelo as pessoas que viviam para servir. Aqui também, nesse início aqui, vai ser uma matéria de vocês, não sei se alguém já pagou, mas tem aí na matriz curricular o direito tributário. Aqui começa a se regulamentar socialmente, politicamente, a questão dos tributos, dos impostos, para se sustentar. Desculpa. Para sustentar esse castelo, o rei, o nobre, a nobreza, você tinha que ter condições, vamos dizer assim, lastro financeiro. E quem promovia esse lastro eram exatamente os servos, né? Os moradores ao redor do castelo, que é como se estivesse pagando usando a terra daquele rei. Então, aí vem as contribuições, os tributos, os impostos. Mas isso é matéria para outra aula e aula de direito tributário, que faz parte da história. Então, continuando a evolução, o poder político estava nas mãos da nobreza, a nobreza chamada fundiária. E aí nós tínhamos uma organização social que se baseava nessa pirâmide aqui, que nós já comentamos. O nobre, lá em cima, o rei, né? O rei que era o monarca, que era o absoluto, ele quem ditava as regras, as normas, e estava aí como o líder, né? Político, social e econômico. E para isso faltava um líder religioso. Foi aí onde o clero começou a se aproximar da nobreza. Então, a nobreza, a classe aqui que vivia dentro do palácio, né,
são os senhores das terras, tudo lhes pertence, e eles não pagam impostos, né? Mas, por outro lado, eles recebem impostos. Então, eles juntam, acumulam as riquezas para sustentar os seus reis, os seus chefes, monarcas, certo? E precisa, ao lado deles, até que quem estava lá, vamos voltar aqui, no meio do feudo, fora do castelo, aqui, uma igreja. Então, esse povo, ele tinha muita proximidade aqui com a questão religiosa, que vem desde o tempo divino, a origem de nosso direito vem todo lá de uma época divina, até essa época aqui. Então, o clero que estava próximo do povo vem se aproxima aqui do rei, tá certo? E na base de tudo, aqui os trabalhadores produzindo, os agricultores, né? Chamado de povo, né? Povo que sustenta nessa época o clero e a nobreza. Eles trabalham para pagar impostos a todos e trabalham para o rei nas obras e onde? Na guerra. Então o rei tinha o poder, certo? E esse poder ele era desenvolvido com a ajuda da igreja, do clero, e sustentado e segurado pelo povo, que era defendido, né? O rei defendido, consequentemente o seu povo, pelos militares, ok? Então essa era a constituição social, política e econômica nessa época de Idade Média, tá? Tá aqui o grande castelo, geralmente num local alto, numa colina, numa montanha, para se dificultar a entrada tanto de invasores quanto desse povo que estava aqui embaixo, tá? Só quem poderia ir aqui no castelo do rei era alguém que fosse convidado, quando o rei demonstrava interesse, né? Então aí a gente tem vários filmes, várias histórias de plebeus, esse povo chamado plebe, de plebeus que chegam a conquistar a nobreza. E chegam à nobreza porque muitos desses aqui foram usurpados, né, tomados o seu poder. Mas vamos continuar a nossa história aí da evolução do direito comercial. O direito comum, tá certo? Que é aquele chamado direito civil, ele começa a se deparar, no começo, com um pluralismo jurídico. O que é esse pluralismo? Começa a surgir, além do direito comum civil base lá do direito romano, o direito canônico. A igreja, o clero, começa a adquirir mais poder, mais poder. Consequentemente, ele se torna um sistema jurídico, né? Que, juntamente com o direito comum, vai originar um pluralismo, ou seja, um plural, vários sistemas jurídicos. Então, você tinha uma fonte de direito no início divino, depois um direito comum, que é o direito dos gentios, de Roma, né? O direito que trata também das questões básicas do direito civil, do direito penal, e você começa a ter aí a especialização de outros direitos. Um direito que surge e começa a se fortalecer é o chamado direito canônico. A igreja começa a produzir normas. O rei tinha suas normas, mas a igreja também tinha suas normas. Então, o povo ficava sob o auspício das normas, das regras do rei, mas também ouvia o que a igreja tinha para dizer. Então, aí começa esse pluralismo jurídico. Tá? O meu colega Luiz Marcelo, da cadeira de Direito Tributário, com quem eu tenho o prazer de compartilhar, ele costuma dizer, e ele sempre diz essa frase, o direito é uno, o direito é um só, o direito é aquele que vem para como fato social diante da sociologia, mas para
trazer normas, regras, princípios para o bem viver, né? Para regulamentar as diversas situações da sociedade. Então, nós temos esse direito comum e esse pluralismo jurídico apenas para especializar algumas áreas, como a medicina. Antes, o médico ele tratava, clínico geral, tratava da pessoa como um todo. Hoje, nós temos, para tratar de nós, desde aquele médico que trata da íris, da pupila dos nossos olhos, do nariz, outro da boca, outro do estômago, outro das articulações, outro dos dentes. Então, nós temos, assim, especializações dentro da medicina, e o direito vai se especializando nesse sentido. O que era antes direito divino, começa a ter uma nomenclatura de direito comum, começa a se pluralizar, se multiplicar, né? E aí, nessa época, aparece o direito já reforçado pelas normas divinas, o direito chamado direito canônico. Hoje, ainda se existe um código de direito canônico, que estabelece as normas da Santa Sé, vamos dizer assim, da igreja, né? Da religião. Claro que nós temos aí vários segmentos religiosos, várias religiões, cada uma tem aí os seus preceitos, né? Mas isso não é discussão para agora. O que importa é que nessa época havia um direito real da nobreza e um direito canônico veio se somar. E aí começa a surgir outros sistemas de direitos próprios. Aqui é o começo da especialização do direito. E desses ramos que começa a se especializar é exatamente o direito. O direito da relação comercial. Então, nós temos aí a Idade Média, o começo, vamos dizer assim, né, o surgimento das primeiras regras de direito comercial, tá? São chamadas normas pseudo-sistematizadas, ou seja, não tem ainda uma escrita das normas, ainda não é um direito positivado, quer dizer, posto escrito, mas é um direito que começa aí com os usos e costumes. Em todo esse contexto, surge a figura de uma instituição muito importante. Havia o consumo do alimento. Quem produzia? Os agricultores. Havia o consumo das carnes, dos animais. A pecuária era responsável por isso. E os utensílios? Quem fabricava? Nós vimos aqui naquelas feiras que já haviam objetos, utensílios de uso comum. O arado era um deles, por exemplo. Quem fabricava? Então, existiam aí pessoas que já começaram a dominar certas profissões, certas atividades. Essas pessoas eram responsáveis por trazer a todo esse ambiente utensílios de subsistência, de manutenção. Então, aí surgiram, essas pessoas começaram a se organizar. Essas organizações, elas têm lá o seu início na Idade Média, né? Elas são as chamadas corporações de ofício. Corporações de ofício. Essas corporações de ofícios, ela começa a adquirir uma certa autonomia em relação à nobreza feudal. Aquela nobreza dominante, né? O rei, a igreja e seus nobres. Então, essas corporações, vamos dizer assim, associação, são as primeiras associações de classe de trabalhadores, vamos dizer assim, que produziam, né? Então, aí vamos ter aí uma fumaça, uma incipiência, um começo, uma origem, uma fonte das grandes fábricas, de todo o processo industrial de fabricação. Tá? Então, essas corporações tinham os seus mestres, que eram os que sabiam fazer, né? Seus mestres, e tinha os seus aprendizes, que eram aqueles que iam lá e começavam a aprender a fabricar. Está aqui a figura de um aprendiz, certo?
E aqui também outro aprendiz, um mestre aqui sentado, dizendo como é que se fazia, tá certo? Já no ambiente próprio, né, onde eles fabricavam, os poucos que estivessem fabricando aqui elementos cortantes, facões, para serem usados na, na agricultura, enxadas, né, pás, arados, tá? E essas corporações, como já disse, começaram a adquirir uma certa autonomia. Eles pagavam imposto, mas também eles tinham seu lucro, né, com a venda dos seus produtos, que era muito importante para a subsistência tanto do povo em geral quanto da nobreza. Cada corporação tinha seus próprios usos e costumes. Eles começaram a colocar também regras. Aprendiz, por exemplo. O salário do aprendiz era como um curso profissionalizante. Ele estava aprendendo a fazer alguma coisa, certo? Não pagava para o seu mestre, mas, no entanto, o produto que ele fabricava, o seu mestre vendia e aí adquiria o dinheiro, tá? Então, qual era o pagamento do mestre para o aprendiz? Era ensinar o ofício, né? E qual era o pagamento do aprendiz para com o mestre? Era aprender a manufaturar os diversos produtos. Então, cada corporação tinha seus próprios usos e costumes. Não havia, nesse caso aí, uma intervenção estatal, vamos dizer assim, da nobreza ainda, pagava, recebia seus impostos, estava tranquilo, né? E essas corporações começaram a crescer, sem intervenção de quem quer que seja, apenas pagava direitinho. Então, paguei meu imposto, estou tranquilo, vou trabalhar. E aí começam a surgir na vida social e política as cidades, né? As primeiras cidades, os burgos, chamados burgos. Daí a origem da palavra de uma classe social emergente que começa a surgir aí, chamada burguesia. Burguesia, tá? Então, nessa época, com o aumento da atividade dessa relação econômica, de venda, de compra, de pagamento de tributos, de crescimento da cidade, das conquistas da nobreza, do exército. Então, surgem aí os primeiros institutos jurídicos, como, por exemplo, os chamados títulos de crédito. Os títulos de crédito, até hoje, são regulamentados, regularizados e de uso comum entre o povo, mas que já existem normas, regras, leis próprias. Um exemplo clássico de título de crédito é, por exemplo, o cheque. O cheque que nós usamos para pagamento, né? Você é cliente de um banco e você recebe um talonário de cheques, né, para você emitir pagamentos. Então, você emitindo aquele papel, você está cedendo o direito de quem está lhe vendendo produto ou serviço ir ao banco, aquela casa bancária onde você guarda o seu dinheiro, e aí receber pelo pagamento daquele produto ou serviço, né? Isso aí é uma forma contratual. Quando você emite, por exemplo, um cheque e não tem a devida provisão de fundos, chamado cheque sem fundos, você está quebrando um contrato. Porque vamos supor que seja uma compra e venda. Eu estou comprando, você está me vendendo. Então, nessa regra de obrigação contratual, quem está vendendo tem que me ceder produto, né? E eu tenho que pagar por aquele produto. Então, se eu emito um cheque sem fundo, estou quebrando um contrato. Então, surgem aí as primeiras regras contratuais. Consequentemente, quem guardaria esse dinheiro, essa moeda que já começa a circular?
os bancos. E aí surgem também os bancos. Então, são os institutos jurídicos que começam já nessa época de Idade Média. Título de crédito, os contratos, os bancos. E para tudo isso tem que existir regras, normas de direito. Tá? Essa fase a gente chama de primeira fase do direito comercial. É uma fase que a doutrina vai chamar de subjetivista. Por que subjetivista? Porque se leva em consideração aí o sujeito, a figura do comerciante. Os critérios são subjetivos, né? São critérios, não há normas muito fortes, mas começam a se fortalecer as normas. Existe uma codificação básica do direito comercial. O que antes era só comércio passa a ser regido pelo direito comercial. Por isso que nós dissemos lá no começo que o comércio existe antes, mas bem antes do direito comercial. O direito vem aparecendo com o tempo. E aí surgem essas primeiras institutos jurídicos, como o título de crédito, os contratos e a figura dos próprios bancos. Então, a fase subjetivista, onde se via a figura do comerciante. Aí surge a palavra comerciante. Tá? O indivíduo que trocava, que vendia, ele começa a aparecer como comerciante. Então, você tem rei, o agente do clero, o religioso, os nobres, que viviam ali ao lado do rei, o exército, para tomar conta, o povo, a plebe, e no meio, pense hoje aí, classe média, né? Esses comerciantes que começaram a se associar em corporações de ofício, começaram a lucrar, começaram a juntar seus dinheiros, começaram a ter um certo poder, o direito comercial começa a aparecer, e aí surge a chamada burguesia. Burguesia, tá? E daqui a pouco a gente continua a nossa sequência da evolução do direito comercial para chegarmos à teoria da empresa. Espero que os senhores estejam gostando da nossa aula.